Diga um amém. Dobre sua atenção. Eu vou contar uma ilustração. E eu preciso que você preste atenção nessa ilustração para você entender a palavra. A pregação, gente, é como uma casa. A pregação é como uma casa. Então, quando eu estou pregando, nós estamos construindo uma casa. Só que toda casa precisa de uma janela, sim ou não? E para que serve a janela em uma casa? Para trazer luz. Então a ilustração vai te ajudar, vai clarear a tua mente, vai trazer luz nessa construção. Jesus, por exemplo, quando Jesus pregava e ele contava as parábolas eram ilustrações para clarear, para facilitar o entendimento daqueles que ouviam Jesus pregar. Ok? Então eu vou contar agora uma ilustração. E eu preciso que vocês prestem atenção nessa ilustração para depois você entender toda a construção dessa mensagem. Amém? Então vamos lá. Dois amigos, eles tinham um barco de pesca. Eles eram pescadores. Então eles faziam viagens mar afora, pescando. Era o que trazia alegria para eles. Chegar em lugares que eles já conheciam, que eles sabiam que tinham muito peixe, e ali então ter uma grande colheita ou uma grande pesca. Acontece que eles perceberam que o barco que eles usavam começou a ficar lento demais. Lento. Eles já não conseguiam mais chegar nos lugares que eles estavam acostumados a chegar com aquele barco, porque o barco tornou-se lento. Foi tornando-se lento, até que esse barco parou. Eles então tiveram uma ideia: vamos mexer nesse barco. Vamos fazer uma manutenção nesse barco. Fizeram algumas coisas que não adiantaram. Eles pensaram, deve ser o motor. Tiraram o motor do barco, engraxaram, olharam tudo o que poderia estar errado no motor, colocaram o motor de volta e tentaram funcionar, mas o barco estava lento. O barco já não levava eles como de costume. Aí então eles disseram, a gente precisa de um especialista, alguém que conheça de barco, para dar um jeito nesse barco. Trouxeram então um especialista. E quando o especialista chegou, a primeira coisa que o especialista fez foi tirar o barco da água. Tiraram o barco da água. E aí, naquela parte do barco que ficava submerso na água, que ninguém via, o especialista disse, o problema que está acontecendo é simples. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam raspar o barco. Por quê? No meio de tantas viagens, esse barco ele foi aderindo coisas que não pertencem a ele. E por aderir coisas que não o pertencem, esse barco foi se tornando um barco pesado, lento, chegou ao ponto de parar. Qual é a solução para que esse barco volte a ser um barco veloz, para que conduza vocês até os lugares que vocês querem chegar? É vocês rasparem o barco. Rasparam o barco, colocaram na água novamente, ligaram o motor
do barco. E o barco os conduziu rapidamente, veloz. Eles puderam viajar novamente com o barco, realizarem as suas pescas e ficarem felizes, porque era a alegria deles essas viagens com aquele barco. O especialista solucionou o problema que eles tinham raspando o barco. E eu gostaria de falar nesta noite exatamente sobre isso. Esse barco, ele se tornou lento e acabou parando. Esse barco que já não viajava, já não levava mais esses amigos para os lugares que eles estavam acostumados, para as pescas. Esse barco foi aderindo coisas que não pertenciam ao barco, sujeiras. Mas esses homens não percebiam, por quê? Porque era parte do barco que estava dentro da água. Isso atrapalhou a vida desses homens. Isso tirou deles a alegria. Impediu eles de fazerem as suas viagens. Mas no momento em que o barco foi raspado, que foi tirado do barco aquilo que não pertencia, esse barco então continuou as suas viagens. Você chegou aqui nessa noite na Lagoinha, e Deus te trouxe aqui porque Deus também quer raspar o teu barco. Tem algumas coisas na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que não nos pertencem. Mas o que acontece? No mar da vida, nós vamos aderindo a algumas coisas. Algumas coisas vão grudando em nós. Algumas coisas vão colando literalmente em nós. E nós passamos a carregar algumas coisas que nós não deveríamos estar carregando. E algumas pessoas vão se paralisando por causa do peso daquilo que eles estão carregando. Já não conseguem mais ter colheitas, espero que você esteja entendendo. Já não conseguem mais terem aquela pescaria que trazia tantas alegrias. Já não conseguem mais alcançar a felicidade que tanto buscam, a paz que tanto querem. Por quê? Porque estão carregando algumas coisas que não são delas. Deus te trouxe aqui para te dizer que você está carregando algumas coisas que se tornou um peso na sua vida, que está te paralisando, não te pertence. Esse barco é você. Esse barco somos nós, que no mar da vida, nas nossas viagens da vida, nas nossas andanças da vida, algumas coisas vão grudando em nós, nós vamos aderindo a algumas coisas, nós vamos carregando algumas coisas que só nos atrapalham, que causam peso em nós. Às vezes, é a mulher que por causa de um divórcio, por exemplo, aconteceu um divórcio, e alguém chegou na mulher e disse assim: agora você não vai conseguir mais ser feliz. Sabe por quê? Você se divorciou, e Deus odeia o divórcio. A Bíblia é radicalmente contra o divórcio. E aí o que aconteceu? Essa mulher pegou essa palavra, e aí ela vai partir para um relacionamento, mas aí tem um problema. Ela está com peso na consciência. Será que eu pequei? Será que eu estou em pecado? Será que eu ainda vou conseguir ser feliz no novo relacionamento? Presta muita atenção. Foi uma palavra que ela recebeu, e ela começou a carregar essa palavra, porque teve um deslize, ainda às vezes na sua adolescência, num relacionamento. Ela, por falta de experiência, às vezes entrou num relacionamento tóxico, e aí nesse relacionamento ela foi traumatizada, ela foi ferida, ela foi machucada. E o que acontece?
essa mulher está carregando esse peso. Ela aderiu, pegou para ela. Às vezes é fruto de um lar aonde houve separação. A mãe deixou o pai e ela começou a ficar pensando: será que eu vou viver essa repetição na minha vida? Porque tudo que eu vou fazendo naquilo que tange a minha vida sentimental está dando errado. E essa mulher começa a carregar, aderiu para ela, se tornou um peso que ela carrega, um fardo que ela carrega. Às vezes é o homem que já passou por vários relacionamentos, e porque foi ferido, e porque foi machucado. Às vezes ele é um homem que não teve a presença do pai, ele é um órfão, e a orfandade trouxe para ele traumas, trouxe para ele dores. Ele não teve uma referência do pai, e às vezes em casa ele só recebeu palavras de maldição. Você vai ser como seu pai, você não vai chegar em lugar algum, você não vai dar o que presta. E o que aconteceu? Esse homem começou a carregar, aderiu, pegou essa carga, e o barquinho da vida dele começou a ficar pesado, ele foi se paralisando. São famílias que às vezes, por causa do caos familiar, por causa das crises familiares, um foi magoando o outro, um foi ferindo o outro, e essas pessoas foram pegando essas palavras de maldição, foram pegando esses traumas e passam a carregá-los. E as viagens agora, ou elas são lentas, ou elas nem acontecem, porque esse homem, essa mulher só chora. É o filho que se decepcionou com os pais, e aí carrega os traumas que ele sofreu, às vezes até mesmo lá quando era muito criança, que não sabia de nada, mas no seu inconsciente, às vezes o subconsciente traz para o seu consciente, e quando vem essas lembranças, ele sabe, é trauma. Às vezes tem pesadelos, as pessoas não conseguem dormir por conta das coisas que elas estão carregando. E você chegou aqui nesta noite carregando alguma coisa que não te pertence. Jogaram em você, falaram para você, colocaram esse peso em você, mas você não é essa pessoa. Esse peso não é seu, esse fardo não é seu. E sabe por que Jesus te trouxe aqui? Você não está aqui por acaso, porque Jesus te trouxe aqui para raspar o teu barco. Eu vou traduzir: Jesus te trouxe aqui para tirar todo esse peso que jogaram em você. Isso não é para você carregar, esse fardo não é seu. Jesus já carregou, já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos traumas, tudo aquilo que era para ser o peso para a gente carregar, Jesus levou na cruz do Calvário. Sabe quem quer que você fique com esse peso, com esse trauma, com essas palavras de maldição? É o diabo. Mas nessa noite o diabo vai ficar envergonhado, porque o Deus Todo-Poderoso ele vai raspar o teu barco, e aquilo que era peso na sua vida não será mais. Você chegou com um fardo pesado, mas vai sair daqui leve, 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 leve. Levanta as suas mãos. Se tem duas pessoas aqui que tem certeza que vão sair daqui leve, a primeira sou eu, a segunda, com as mãos levantadas, aplauda ao Santo de Israel.